Prezados alunos, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início ao módulo 2 da disciplina de Sistemas Distribuídos. Pessoal, é o módulo 2, né? Unidade 3. A gente vai tratar sobre sincronização e consistência em sistemas distribuídos, né? Os principais tópicos, quais são eles? Sincronização de relógios, coordenação entre processos, transações distribuídas, replicações e consistência de dados. Aqui ao lado a gente tem um pequeno gráfico, né, que mostra a consistência, a disponibilidade e a tolerância a falhas. Tá bom? Todos eles interagem entre si, são interdependentes. E o que vem a ser, pessoal, sincronização em sistemas distribuídos? Em sistema distribuído, pessoal, os processos executam em máquinas diferentes, né? Estão geograficamente diferentes. Eles têm que transparecer que é algo único funcionando, como eu tinha falado na aula anterior. Um caixa de supermercado, por exemplo, ele pode consultar um banco de dados, pode consultar a empresa de maquininha, consultar bancos, certo? E tudo tem que manter uma ordem e uma coordenação. E qual os principais desafios que a gente tem? A ausência de um relógio global, né? A gente tem fusos horários, dentro aqui mesmo, por exemplo, do próprio Brasil, a gente tem alguns fusos horários, a gente tem horário de verão, por exemplo, e latência de rede, pessoal. Latência de rede, o que é? O que vem a ser a latência, né? Latência é a demora, entendeu? São as perdas de pacotes que podem existir. E falha de nós, pessoal. O que é falha de nós? Considere nós como pontos, né? Pode ser um computador, pode ser um terminal, pode ser um equipamento. E existem falhas na conectividade Wi-Fi, por exemplo, conectividade física mesmo, cabeada, por exemplo, pode ser de fibra ótica. E a concorrência, pessoal, o que vem a ser a concorrência? Concorrência é a busca por recursos, né, computacionais, seja mais RAM, seja mandar um pacote na rede, certo? E o objetivo, eu já até tinha falado no início, né, que é manter uma consistência temporal e lógica, de tudo funcionando perfeitamente. E o relógio físico, pessoal, o que é esse relógio físico em si, né? Ele é medido, né, pelo hardware, né, que toda demanda, né, concorrência por recursos, ele precisa de um relógio para temporizar isso, né? E a gente tem os problemas, né, que é a deriva de relógio, né, o clock drift, e diferença entre relógio das máquinas. Pessoal, a gente tem diferença entre as máquinas. Às vezes, por conta da latência, como eu tinha falado anteriormente, as máquinas podem trabalhar um pouco mais lenta. Por exemplo, na hora de comunicar máquinas, por exemplo, Linux, máquinas Windows, tem uma certa diferença entre o relógio das máquinas. Temporizador diferente, tá bom? E tem a latência de comunicação propriamente dita que eu tinha falado anteriormente. Por isso, são necessários protocolos de sincronização, né, em todos os processos para que orquestre tudo isso e fique transparente, né, o funcionamento dos sistemas distribuídos. E a gente tem aqui alguns algoritmos de sincronização. A gente tem o UTC, né, que é o tempo universal coordenado, que ele é um padrão internacional de tempo, é baseado em relógios atômicos, né, usado em sistemas computacionais. E a gente tem um outro, né, que é o TAI, que é o Tempo Atômico Internacional, baseado apenas em relógios atômicos, extremamente preciso e não inclui ajustes, né, de segundos bissextos. E aqui a gente tem um exemplo de concorrência, né? A gente pode derivar que aqui é um sistema distribuído, né, que a gente tem concorrendo recursos, né? A gente tem um processo A, que tem um recurso, a gente tem um processo B, que tem um recurso B, e assim estão concorrendo. E isso tem que funcionar perfeitamente em sincronização, pessoal. E a gente tem aqui, né, o conceito de algoritmo de sincronização, certo, pessoal? Como é que isso é feito? Quais os tipos, quais os principais algoritmos que a gente tem? Qual o objetivo dele, né? E por que é tão interessante a gente utilizar essas abordagens dentro dos nossos sistemas distribuídos? O principal objetivo, pessoal, é reduzir a diferença de tempo entre os nós, para ter uma comunicação redonda, tá bom?
e ter uma ordenação de eventos, né? Imagina só, você está pedindo recurso banco de dados e ao mesmo tempo você está pedindo mais RAM, você está pedindo uma memória cache maior no servidor e tudo. Então, você organiza isso por meio de alguns algoritmos, que os três principais são o de Christian, Berkeley e Laporte. E também, pessoal, o objetivo também de algoritmo de sincronização é melhorar a consistência dos registros, né? Por exemplo, você está registrando, você está trabalhando, mas você está fazendo os registros no banco de dados, na memória cache, ou propriamente na rede, né? Seja no firewall, seja num desses servidores temporários que ficam no meio entre o sistema e o servidor em si, né? Você pode ter alguns servidores intermediários. E nós temos o algoritmo de Christian, né? Como é que ele funciona, pessoal? O cliente solicita, né? Ele solicita a hora a um servidor de tempo e o servidor retorna o tempo atual. Aí o cliente ajusta seu relógio considerando o atraso da rede. Aqui tem a imagem demonstrando. A gente tem um cliente, tem um tempo zero, ele requer, né? E ele retorna com o tempo 1. Retorna via UTC, né? Que é o universal, tempo universal. E a vantagem dele, pessoal, a vantagem dele é que ele é simples na implementação. E a limitação é que depende de um servidor confiável, né? Como eu tinha falado, né? Os recursos são escassos, né? E a gente precisa de um servidor confiável. Então, ele é mais simples de implementar e tudo, mas tem essa limitação que precisa de um servidor confiável. E a gente tem um algoritmo de Berkeley, né? Que ele é utilizado em sistemas distribuídos internos, né? Como é que é o funcionamento dele? Um nó consulta o relógio dos demais, calcula a média dos tempos e envia ajustes para sincronização. Aqui está parecido, a gente tem um daemon time, né? Que o daemon geralmente ele emula. Tá aqui ele faz a média dos tempos e fornece isso. A vantagem dele, pessoal, não depende de fonte externa de tempo, visto que ele é para sistemas distribuídos internos. E a gente tem os relógios lógicos de Laporte. Ele foi proposto por Leslie Laporte. Ele não mede o tempo real, mas ordena os eventos. Cada evento recebe uma estampa de tempo lógica, né? A aplicação dele é a ordenação de eventos distribuídos e coordenação de processos. Aqui a gente tem um exemplo, como é que ele organiza, né? Aqui a gente tem vários processos e o tempo, ele vai organizando, né? Vai com a causa e com o efeito. Ele é um pouquinho mais complexo, mas pela imagem aqui dá pra gente entender um pouco, tá bom? E, pessoal, posicionamento global de nós, né? O que vocês entendem por nó, né? Eu já falei várias vezes. Nó você pode entender como um recurso. Pode ser um cliente, pode ser um servidor, pode ser um terminal, pode ser um tablet, um celular, pode ser uma máquina que você está operando remotamente. Então, os sistemas distribuídos podem utilizar as informações de localização por coordenação, né? A gente tem, por exemplo, tem um GLONASS, a gente tem um GPS, tem um Galileu. Não existe só o GPS, pessoal, de localização. A gente, como eu acabei de falar, a gente tem um GLONASS, a gente tem um Galileu, certo? E a gente pode utilizar um exemplo também de posicionamento global de nós, né? A gente pode utilizar sensores distribuídos, tem as redes IoT. E quais os benefícios disso, pessoal? Sincronização geográfica e otimização da rota de comunicação. A gente vê isso hoje em dia bem nos celulares da gente, né? No smartphone, no próprio notebook, que localiza você de imediato. Até os carros da gente, à medida que a gente liga um espelhamento do Android Auto ou do Apple CarPlay, ele já tem um posicionamento de você na coordenada mais correta possível. Geralmente ele pega o mapa offline e vai mostrando a estrada em tempo real. E a gente tem, pessoal, os algoritmos agora, né? Os algoritmos que a gente pode aplicar em sistemas distribuídos, né? Para evitar falhas. Quais são os algoritmos que a gente tem? A gente vai falar primeiro do algoritmo de eleição. Quando um coordenador falha, o sistema precisa escolher outro,
né? O objetivo dele, pessoal, é manter o controle e coordenação. Um exemplo clássico, né, desse aqui é o algoritmo Bully, né, que é o valentão, que é o nó com maior ID assume a liderança. A gente também, pessoal, tem a questão de exclusão multa em sistemas distribuídos, né? O que que, o que que é uma exclusão multa? Garante que apenas um processo acesse o recurso crítico por vez. Vamos supor, memória RAM. Um processo precise muitos gigas de memória RAM, então ele vai exclusão multa. Ele vai só aquele processo que é bastante crítico, ele vai usar aquele recurso. Os algoritmos principais, pessoal, de exclusão multa distribuída, a gente tem o algoritmo centralizado, algoritmo distribuído e algoritmo de toque ring, né, que é o de anel. E aqui a gente tem um exemplo dele, né, de exclusão mútua distribuída. A gente tem um processo aqui, os processos, né, tem o processo P5, P2, P3, P0, P1, P4, e aqui a gente tem um arranjo físico deles. Ele é muito, pessoal, utilizado em banco de dados. Imagina só um banco de dados que você utiliza para fazer transações bancárias. Então, você utiliza muito isso porque é um recurso crítico, para não dar problema, para não dar inconsistência. E, pessoal, transações em sistemas distribuídos, né? O que é uma transação? É um conjunto de operações que deve ocorrer de forma atômica, pessoal, de forma única. Quando fala atômica, né? Única. E as características são o quê? Lá em banco de dados vocês devem ter visto, né? A questão do ACID, né? Que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Os principais componentes quais são? As primitivas de transações, né, e o controle de concorrência. Aqui a gente tem um exemplo de transações em sistemas distribuídos, né? A gente tem aqui bancos de dados, né? A gente tem interface com usuários e aqui tem vários módulos, né? Dentro deles, pessoal, cada operação dessa deve ocorrer de forma atômica, né? Respeitando as características ACID, né? Que são quais? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Aí aqui a gente tem, pessoal, consistência e replicação. Isso é muito utilizado em banco de dados, pessoal. Você tem um banco de dados consistente e ele replicar, fazendo backup ou botando um banco de dados só para leitura. Aí tem que ter disponibilidade, desempenho e tolerância a falhas. Aqui a gente tem um exemplo de processos, né? E aqui tem, por exemplo, uma cópia local. E aqui a gente tem as distribuições do storage de dados, certo? Os tipos principais quais são? A replicação otimista e a replicação pessimista. A otimista qual é? As atualizações são propagadas posteriormente. E a replicação pessimista, as atualizações são sincronizadas imediatamente. E, pessoal, nós temos modelo de consistência, né? Em sistema distribuído. A gente tem consistência forte e consistência fraca. Consistência forte vem ser o quê? Todos os nós veem os mesmos dados simultaneamente. E consistência fraca, dados podem divergir temporariamente. E ao final aqui eu coloquei uns exercícios para vocês exercitarem, tá bom? Esse módulo 2, que é a unidade 3. Né? Você explicar a diferença entre relógio físico e relógio lógico, explicar como funciona o algoritmo Berkeley, qual o objetivo do algoritmo de eleição, explicar a replicação otimista e pessimista. Certo, pessoal? Obrigado a todos.